Agora, por muito tempo ficou parado. A questão é que para você parar o sol e a lua, não é só parar sol e lua. Não é só parar sol e lua. Porque na natureza, eventos durante a noite acontecem. E eventos durante o dia acontecem. Então, para que o sol ficasse parado e a lua ficasse parada, Deus também precisou governar as outras naturezas que continuassem agindo naquele período. Os passarinhos procuram um ninho, quando dá o horário, já era. Vai pro ninho, fica de boa, não fica mais voando por aí. Até isso teve que ser controlado. As abelhas têm horário. Eu cuido de abelhas. Lá em casa tem umas abelhas. Deu horário, 5h30, 6 horas, elas encerram o expediente, colocam as mochilinhas, entram para dentro da casinha, fecham a portinha, ficam na frente alguns soldados. O restante entra lá para dentro e só sai no outro dia cedo. Porque entendeu que chegou aquele período de descanso. Mas nesse dia, elas tiveram que fazer hora extra. Nesse dia, muita gente teve que fazer hora extra. E alguns receberam um descanso dobrado. Porque o pessoal, né, da noite. Então, pessoal, a Bíblia está cheia, repleta de exemplos deste ouvido absoluto. Dessa ordem de reconhecer a voz. Você viu os meninos? O som está aqui. Como que eles não reconheceram? O som está aqui nítido. Todos nós ouvimos. Por que que eles que tocam não reconheceram? Porque não é dado a todos esse dom. Apenas a alguns. Infelizmente nós não temos, né, Kevin? Eu também gostaria de ter esse dom. Deve ser muito legal. Você tá, olha aqui e estou vendo a nota ali. Não acontece. Vamos continuar aqui? Mateus 8:23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Repreendeu. A palavra repreender, ela é forte. A palavra repreender não é algo normal. Ele não fez isso aqui: ó Deus poderoso, acalma esse mar. Ele não fez isso. Ele não ajoelhou e falou: Pai eterno, olha esse mar aqui querendo nos afogar, querendo virar o nosso barco. Pai eterno, acalma essa... Não. Ele olhou para a tempestade como uma pessoa. Ele falou com o mar como se fosse uma pessoa. E disse: mar, aquieta-te. Tempestade, vento, aquieta-te. Na sua vida, o Espírito Santo está dizendo aqui, na sua vida não é diferente. Jesus está no seu barco, conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história, conduzindo o seu caminho. E por mais que as tempestades possam vir a açoitar o seu barco, Ele se levanta com poder e glória e repreende. Ei, pare! Pare! Quem é este que até o mar obedece a Ele? Quem é este? Este foi aquele que disse: haja espaço, firmamento entre águas e águas. Esse é aquele que disse: ei, terra, produza. Este é o mesmo que disse: haja luminares para governar o dia e a noite. Esse é o mesmo. Exalte o nome do seu Deus aí. Exalte o nome de Deus, glorifique, abra sua boca. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Santo Espírito de Deus, nós te adoramos por isso. Ei, a voz dele continua ecoando,
a voz dele continua ecoando. Aquela profecia que você recebeu anos atrás, ela continua válida. Ela continua válida. Sabe aquela oração que você fez? Ela continua válida. Ela continua aí, ó, exaltando o nome de Deus e confirmando os seus projetos. Você quer mais exemplos? Vamos lá, João 11. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal. Ele já está cheirando mal. Já faz 4 dias que ele morreu. Disse-lhe Jesus: não falei eu, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, sai para fora! Lázaro, sai para fora! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Lázaro é feito de quê, pastor Newton? Carne e osso. Mas de que matéria que Deus tirou? De onde, pastor? Da terra. Então quando ele fala Lázaro sai para fora, o que a terra faz? Escuta. Escutou a voz do próprio Criador. Opa, estão me chamando. Ele chegou, ele está aqui. Ele está aqui. E Lázaro sai para fora. E Lázaro sai para fora e revive. Então disse: tira essas coisas dele e deixa que ele vá. Deixa que ele viva. Dois discípulos andavam no caminho de Emaús. Estavam andando. Apareceu Jesus. A Bíblia diz que eles são parcialmente cegados para que não enxergassem que fosse Jesus. Mas a Bíblia não fala nada da voz. A Bíblia diz que eles foram impedidos de ver que era Jesus, mas eles não foram impedidos de ouvir que era Jesus. O ouvido absoluto deles não estava tão legal assim. Estava mais ou menos, porque eles até falaram assim: olha, parece que eu sentia uma coisa queimar assim. Mas eles não conseguiram reconhecer a voz dele. Você, querido, querida, você foi feito para reconhecer a voz dele em qualquer situação. Mas eu estou surdo. Eu estou surdo espiritualmente. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Hoje é o dia de você tirar essas tapas do seu ouvido, esses tampos do seu ouvido, e voltar a ouvir a voz do Criador. O comando dele para você é o mesmo. O comando dele continua sendo o mesmo. Frutifique, frutifique, frutifique. É o mesmo, não mudou, não mudou. O que aconteceu com você não te fez perder o valor. Você ainda é valoroso para mim. Frutifique, frutifique. Pega a Mirella lá para mim, por favor. Como você fala com Deus? Você fala e escuta, ou você só fala? Ou você nem fala? Como que é o seu relacionamento com Deus? É uma via de duas mãos? Ou é a via só de interesse? Deus, faz para mim. Deus, me dá. Como que é o seu relacionamento com Deus? Deus age de formas diferentes, com pessoas diferentes. Ele fala com o pastor Newton de um jeito, comigo ele fala de outro. Será? Será que é assim mesmo? Na Bíblia está escrito. Como que eu acabei de ler aqui que Deus falava com Moisés? Raios, trovões, relâmpagos, tudo.
né? Terremoto. Mas como que ele falou com Jó? Numa brisa. Dois tipos diferentes. Talvez você não escute mais. Isso aqui é a Mirella, ó. Ela foi fantasiada na festa fantasia de tema bíblico. Ela foi de fogo consumidor. Daí você já consegue entender, né? A Mirella nasceu e a gente foi fazer exame de ouvido dela. E deu um problema no exame, não deu? Deu um problema no exame. E nós descobrimos que a Mirella não ouvia perfeitamente. Ela ouvia bem pouco. Como que eu descobri isso? Que eu andava com ela na rua para comprar um pão, uma coisa, e eu ia conversando com ela no caminho, mas eu falava sozinho, porque ela não me respondia. E eu achei estranho isso. Eu falei, filha, eu tô falando com você. Ela, oi, papai, pode falar. Eu tô falando com você. Ah, tá. Levantava, voltava a andar. Ela não respondia mais, porque ela não me ouvia a essa distância. Cheguei em casa bem preocupado, falei, olha, eu estou desconfiado que a Mirella não escuta. Eu vou fazer um teste que você fica vendo. Aí eu sentei no sofá, ela ficou aqui assim, do meu lado, e eu olhando para frente, falei, Mirella. Ela não olhava para mim. Mirella, olha aqui o papai. E ela não olhava. Aí o que aconteceu? Eu fiz assim, Mirella, olha aqui pro papai. Aí ela fez assim, oi. Eu fiz isso diversas vezes. Eu fiz isso por uns 2 dias. Seguidamente eu fiz isso. Ela não me ouvia a essa distância. Só se eu chegasse assim. E a gente começou a perceber que ela estava tendo um atraso na fala. Depois a gente entendeu por quê. Porque para você falar, você precisa ouvir. E olha que interessante, isso aí é físico. Você não fala se você não consegue ouvir. Porque você aprende e fala. E o que a Bíblia fala? Quem tem ouvido, ouça. Por que quem tem ouvido, ouça? Primeiro ouve, depois você fala. E aí eu fiquei bem triste. Pesquisei uns aparelhos auditivos lá. Aí eu falei assim, amor, vem aqui, vamos orar. Aí eu coloquei a mão nela aqui, nos ouvidos, e fiz uma oração. Sem gritar, sem nada. Fiz uma oração e falei assim, eu não falei diretamente com Deus. Eu falei com a terra. Eu falei, tímpanos, ouvidos, voltem a funcionar. Porque eu sei que a terra tem o ouvido absoluto. E debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o Criador da terra, que ela é feita de terra. Vocês estão entendendo aí? Está entendendo ou estou complicando muito? Eu disse, tímpanos, voltem a funcionar. Eu não quero nem saber que tipo de problema que é esse. Eu não quero nem saber o que é. Eu só quero que você funcione em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, quando eu tirei a mão, que eu falei com ela, vocês não têm noção do que aconteceu. Nada. Eu falei, Mirella, não aconteceu nada. Aí depois, no outro dia cedo, a gente levantou, nós fomos tomar café da manhã. E aí eu falei o seguinte. Conversando com ela, né, normal no dia a dia, ela chegou em mim e falou assim, papai, por que você está gritando? Eu falei, eu não estou gritando. Ela, tá sim, tá todo mundo gritando. É o seu Deus! Esse é o seu Deus! É o seu Deus! Aplauda, grite, fale, exalte o nome dele, exalte, exalte.
Ele vem aqui para te ouvir. Da carabarabachei que nem passou.